Oi, eu sou Guelcia Cruz, com muito prazer. E no relato de hoje eu vou trazer para vocês mais um acontecimento comigo que envolve um centro espírita kardecista. Bom, no relato de hoje, gente, se trata de um acontecimento, né, que a gente vê muito acontecer na religião evangélica, né? Quando aquelas pessoas caem no chão e o pastor, qualquer coisa, né? O pastor fala que é pombagira, que é Exu e por aí vai. Aquilo tudo que vocês já estão cansados de ver e ouvir. E o relato que eu vou trazer para vocês hoje chega mais ou menos perto do que a igreja evangélica faz. Isso aconteceu no centro espírita kardecista, deixando claro que eu não estou atacando a, a doutrina espírita de forma nenhuma. Como eu sempre falo nos meus vídeos, eu tenho respeito por todas as religiões. E o dia que eu decidi ir para assistir um trabalho de desobsessão no centro espírita kardecista, eu fiquei chocada com o que eu ouvi e com o que eu vi da boca de um dirigente, né, do próprio centro. Eu vou contar para vocês agora. Bom, eu queria muito tempo, queria participar de um trabalho de desobsessão, né? Ou seja, os espíritos que incorporam nos médiuns para ter a consciência do seu estado atual, que desencarnou e tudo mais, porque muitos espíritos não têm consciência depois da morte e fica vagando, andando por aí. E eu sempre gostei desse tipo de trabalho, sabe? De desobsessão, esclarecimento aos espíritos. Então, sendo desta forma, eu, eu decidi ir conhecer um centro espírita, né? Uma conhecida minha já havia me feito convite algumas vezes e uma certa noite eu decidi ir para conhecer. Eu fui, gente, a primeira vez, conheci, gostei, sabe? Então eu fui uma vez, fui duas, na terceira vez, aí veio a decepção. Eu nunca imaginei ouvir um negócio desse dentro de um centro espírita, e o pior ainda, né? Vindo de um dirigente da casa, né? Dirigente do próprio centro. E então, na terceira vez que eu fui, eu já tive uma grande decepção. Eu perdi até o interesse, até a vontade de voltar outras vezes. E é o seguinte, bom, então, como eu falei para vocês, eu fui 3 vezes. Na terceira vez já era de subseção e eu fui então para assistir o trabalho. Teve ali várias passagens de espíritos que incorporaram em médiums para ter então o esclarecimento da sua morte e tudo. Esses espíritos eram encaminhados. O trabalho estava indo bem, sabe, gente? Eu, muito observadora, estava observando tudo, muito atenta a tudo. E já quase no final do trabalho, quando os médiums já tinha dado por encerrada a sessão, os guias espirituais já tinham se desincorporado, o dirigente da casa, isso já bem no final do trabalho, tá? O dirigente da casa chama um moço que estava na assistência. O moço levanta e vai até o dirigente. E naquela chamada ali, isso acontecia com três, quatro pessoas no máximo. Era tipo uma orientação espiritual, para vocês entenderem. Então, nas outras 3 pessoas, o atendimento foi que normal, não vi nada demais. Quando chegou na vez desse rapaz, gente, eu não acreditei no que eu ouvi do próprio dirigente.
O rapaz chegou, sentou, né, diante do dirigente. O dirigente da casa pergunta para o rapaz se ele havia ido num terreiro de Umbanda, porque ele, ele estava com perturbações espirituais e tinha vários espíritos que estavam acompanhando ele. Então ele queria saber se aquele rapaz tinha ido para um terreiro de Umbanda. O rapaz, afirmou que não, ele não tinha ido. E o dirigente, ele falou, não, mas você foi num terreiro de Umbanda. Você foi, porque é de lá que esses espíritos encostam na gente. Quando a gente vai para terreiro de Umbanda, a gente acaba pegando vários espíritos, né, que acompanham a gente passa a ter perturbações espirituais. Ai, gente, mas olha só, eu vi isso dentro de um centro espírita kardecista. E o rapaz, ele falava que ele não tinha ido. E o dirigente, ele afirmava, gente, ele nem perguntava, ele afirmava, não, mas você foi num terreiro de Umbanda. Porque esses espíritos estão com você, porque você foi num terreiro de Umbanda. Esses espíritos que acompanham a gente só pega num terreiro de Umbanda quando a gente vai. Olha só o tamanho da besteira que eu ouvi dentro de um centro espírita kardecista. Gente, eu não acreditei no que eu estava ouvindo, eu não acreditei naquilo, eu não acreditei no que eu estava vendo. E o rapaz, ele falava que não, e o dirigente afirmava que sim, que sim. Ele queria que o rapaz confessasse que ele tinha ido para um terreiro de Umbanda, e por isso que ele estava com perturbações, e tinha vários espíritos acompanhando ele, obsediando ele. Olha só a besteira, o absurdo que é isso. Ai, gente, olha, eu nem esperei o trabalho acabar. Quando eu presenciei isso, ai, já na hora, já levantei, e já saí, sabe? Não deu para ficar, sabe? Eu fiquei tão perplexa do que eu havia presenciado. Gente, como que as coisas mudaram, né? Hoje em dia, como que tudo mudou para pior, sabe? Eu não tenho dúvida nenhuma de falar isso. Quando eu falo que mudou para pior, mudou mesmo, sabe? Eu venho da eu venho do espiritismo desde pequena, sabe? É umas coisas absurdas que a gente vê hoje em dia na religião, na doutrina espírita, que a gente fica de cabelo arrepiado. Quando eu vi isso, e o rapaz falando que não, e o dirigente falando que sim, o dirigente meio que queria que ele assumisse que ele tinha ido para um terreiro de Umbanda, no qual ele trouxe vários obsessores com ele. Como que ser? Para ter obsessor, basta ir num terreiro de Umbanda. Mas não é uma palhaçada também, gente. Não é uma falta de conhecimento, buscar conhecimento, estudar e aprender. Como que um dirigente de um centro espírita kardecista fala um negócio desse? Sabe, eu fiquei horrorizada na hora, sabe, gente? Eu fiquei horrorizada, eu saí, eu nem esperei final de trabalho nenhum, sabe? Para mim, estava indo tudo tão bem, até chegar nesse ponto. Eu acho que antes da gente falar as coisas, a gente tem que conhecer, a gente tem que saber o que a gente está falando, a gente tem que buscar conhecimento. Se não sabe, vai estudar, vai aprender para depois abrir a boca para falar. E esse dirigente me fala uma besteira dessa, sabe? Então eu não sei que raio de dirigente de centro espírita kardecista é esse para afirmar categoricamente que para a gente ter perturbações espirituais, para espíritos acompanharem a gente, basta a gente ir para um trabalho de terreiro de Umbanda. Olha a ignorância, olha o preconceito, a ignorância, a burrice, né? Já não basta ver tudo que a religião evangélica faz quando usa o nome da Umbanda em vão.
É tudo na religião evangélica, as pessoas que vão lá, tudo porque é o Exu, porque é Pombagira, aí cai no chão, vira aquela palhaçada toda, sabe? Já não basta a gente ver isso dentro da religião católica, né? Esse ataque, porque para mim isso é um ataque. A partir do momento que eu falo de uma religião sem conhecer, sem nunca ter ido, sem ter assistido a nenhum tipo de trabalho e afirmar que é obra de Exu, é obra de Pombagira, não dá, né, gente? Não dá para aceitar um negócio desse. É um ataque, eu vejo como um ataque, intolerância religiosa. E agora também, como se não bastasse, ah, a doutrina espírita também está no mesmo caminho, pelo que eu pude notar, porque o dirigente, então, ele afirmou categoricamente, ele queria que o rapaz assumisse que tinha ido num terreiro de Umbanda, por isso ele estava com perturbações espirituais e com vários espíritos acompanhando ele. Ai, gente, mais uma intolerância religiosa, né? Mais um ataque aí sobre a Umbanda, né? Vindo agora, para a surpresa de muitos, vindo de um centro espírita kardecista. Como que um dirigente fala um negócio desse, gente? Mas não tem fundamento. Quer dizer que para mim agora ser obsediada para ter espíritos, né, que me acompanha, basta eu ir para um terreiro de Umbanda, basta eu ir para um trabalho de Umbanda ou basta pisar no terreiro de Umbanda que eu vou sair de lá cheio de espíritos perturbados que vai me perseguir e vai ficar me obsediando. Quer dizer que agora não, a gente não tem mais encosto através dos vícios, né? Através de lugares que a gente frequenta, através das atitudes do comportamento. Agora, os espíritos não seguem a gente mais dessas maneiras. Somente se eu for no terreiro de Umbanda, para que esses espíritos passem, então, a me perseguir e eu ser obsediada por eles. Tudo porque eu pisei no terreiro de Umbanda. Francamente, gente, eu não sei, sabe? É muito triste. Hoje em dia a gente vê muita bagunça, sabe, nas religiões. E o pior e o mais triste de tudo é os ataques, né? A intolerância religiosa. Uma religião jogando uma contra a outra. Eu nunca vi, eu nunca vi um negócio desse, né? Como que um pastor, como que um dirigente de um centro espírita kardecista fala tanta besteira, né? E ainda por cima usando o nome da Umbanda sem nunca ter pisado num terreiro, nunca ter assistido um trabalho e classificar que tudo é culpa do Exu, tudo é culpa da Pombagira e agora mais esta novidade, né? Um dirigente agora falar para uma pessoa que ela está perturbada porque ela foi assistir ou porque ela foi num terreiro de Umbanda. É o fim dos tempos, sabe? Eu acho, gente, que nós estamos num momento muito delicado, num momento de muita reflexão. Hoje em dia se perdeu a verdade, se perdeu o conceito, né, e o respeito por tudo, principalmente pelas religiões. O que a gente vê hoje em dia é ataques, né? Uma religião atacando a outra, uma religião jogando uma contra a outra, jogando os seus adeptos contra as outras, sabe? Eu acho que não deveria ser assim, não se deveria fazer isso. Eu acho que para que espíritos possam estar junto de nós, nos obsediando, há vários quesitos sobre isso. É comportamento, atitude, lugares que frequenta, vícios, sabe? São várias coisas por trás disso tudo. Tem para vários espíritos passar a obsediar alguém. Não é indo, pisando num terreiro de Umbanda que você vai ter espíritos, né, te perturbando. Eu achei aquilo, gente, uma falta enorme de conhecimento, uma ignorância e uma grande besteira que foi dito naquela noite diante da assistência, né, para aquele rapaz. E o pior de tudo que
esse dirigente afirmava, ele nem perguntava mais nada, ele afirmava categoricamente que aquele rapaz tinha ido para para um terreiro de Umbanda, por isso que ele estava perturbado, né, espiritualmente. É muito triste a gente ouvir isso, sabe, gente? Eu estive dentro de um terreiro de Umbanda. Eu trabalhei como médium. Eu sei como funcionam as coisas lá. Eu sei como é o trabalho dentro de um terreiro de Umbanda. Eu jamais viria aqui, gente, falar de uma religião na qual eu não conheço, eu nunca fui. Eu nunca faria e nem vou fazer um negócio desse. É falar mal de uma religião na qual eu não conheço. Eu não consigo entender isso, sabe? É um tipo de comportamento que vocês jamais virão é, de sair da minha boca, é isso, sabe? Falar mal de uma religião na qual eu nunca fui. Eu jamais farei um negócio desse. Se eu não tenho coisa boa para falar da religião, eu também não falo mal, sabe? Eu acho que quando você fala de uma coisa que você não conhece, você levanta aí é, um falso testemunho, né? Você causa intrigas, você joga os membros de uma igreja contra a outra, de uma religião contra a outra. Tudo porque você incentiva, né, o ódio, o preconceito e tudo. Por isso que a intolerância religiosa está latente nos dias de hoje, né? Tudo por ignorância, por falta de respeito. Então eu fiquei muito triste com o que eu presenciei dentro de um centro espírita, né? O dirigente falando, acusando, fazendo essas acusações e referindo o nome da Umbanda. É para acabar, né, gente? É para acabar, não tem outro termo aqui, sabe? Eu só fico muito triste com isso. Eu acho que não deveria se fazer isso. E eu acho que antes de falar, primeiro vai conhecer, vai estudar, vai na religião, assiste culto, assiste trabalho, para depois tirar a conclusão, sabe? E hoje em dia a gente não vê isso, né? A gente vê pregando dentro das próprias religiões, a gente vê pregando ódio, pregando as desavenças, né? Um não respeita a crença do outro. E o pior e o mais triste de tudo, a gente vê dirigentes e pastores fazendo isso, né? No qual se tem uma voz para um público grande, né? E diante disso tudo acaba deixando muito claro ali o preconceito, a ignorância e a intolerância religiosa, que é o pior de tudo. Eu acho que todas as religiões merecem respeito, sabe? Eu tenho muita religião que eu não conheço, sabe, gente? Eu também não vou falar mal, porque eu não conheço, eu não pisei, nunca fui. Então, é aquilo que eu sempre falo, né? Tem que se ter respeito. Eu tenho respeito por todas as religiões, sabe, gente? Eu jamais falaria mal de uma coisa que eu não sei como é. Então, eu fiquei muito triste com isso, então não deu certo, né? Nesse centro espírita também kardecista por conta disso. Eu achei um absurdo o que foi dito para aquele rapaz e eu vi também dentro do próprio espiritismo a própria intolerância religiosa, né? Não basta a gente ver isso na igreja evangélica, agora também a gente vê isso dentro do centro espírita kardecista. É triste, eu fico muito triste, sabe? Porque eu venho do espiritismo e ver esses ataques jogando uma religião contra a outra, sabe? É muito triste mesmo, é realmente, sem sombra de dúvida nenhuma, é o final dos tempos. Beijo.